E aí, Eric, teu tweet, não sei se você vai estar vendo esse vídeo, mas teu tweet envelheceu bem, Eric? Porque teu tweet foi no dia 5, foi antes das falas do nosso grande ministro Luiz Roberto Barroso, que falou que pediu pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. Até pro Departamento de Estado. Tem um apoio à democracia brasileira? Tem um apoio à democracia brasileira? Será que aconteceu em 2022 contra Bolsonaro pode ser uma espécie de operação Brother Sun 2.0? É só um questionamento, né? Fica cada vez assim mais conturbado alguns eventos. E eu faço a minha opinião de quem analisa as redes sociais. Não é a minha própria opinião. Mas eu começo a notar cada vez mais pessoas falando que, na verdade, Bolsonaro foi alvo de um golpe de Estado. E as pessoas até se baseiam no que aconteceu no passado no Brasil. Você fala, pô, mas peraí, se com o Jango foi golpe de Estado, por que Bolsonaro também não fala de golpe de Estado? A CIA pra gente falar. Aí eu mostrei esse documento, né? Que eu na época, 10 dias atrás, né? Muito mais novo. Aí tava ali o documento. Pois bem. No dia seguinte do vídeo, não é que o Eric Sauser, foi lá, fez uma thread no Twitter. E na thread do Twitter, que ele comenta sobre alguns assuntos que eu deixei em aberto no vídeo, ele inclusive, ele passa por cima, né, daquele documento ali, que eu quero dar uma olhada mais minuciosa dele. Aí o Eric fala assim, né, a Operação Brother Sun. Quando os Estados Unidos quase invadiram o Brasil? Ele pergunta. Li sobre o tema provocado pelo Kim. Você sabia que os Estados Unidos prepararam uma operação militar secreta para apoiar o golpe que derrubou João Goulart em 64? O nome dela? Operação Brother Sun. E será que eles aprontaram do nada? Ou também teve, né? Em 64, algum grande democrata que pediu, vocês podiam me dar aí uma ajuda pra gente salvar a democracia, né? Só um apoiozinho moral, só um apoio moral já tá bom. E aí o Eric faz uma thread bem direta ao ponto, falando o seguinte. Nos anos 60, os Estados Unidos estavam obcecados com a ideia de conter o comunismo na América Latina. João Goulart, presidente eleito, defendia reformas populares e autonomia nacional. Washington o via como uma ameaça vermelha. Na época, a principal crítica é que o João Goulart seria muito leniente com os comunistas. E até poderia ter alguns próximos, né, ao seu redor, dando espaço político, um grupo que deveria ser combatido de forma assertiva. Enquanto Goulart perdia apoio interno, um homem-chave se destacava nos bastidores. Quem? General Vernon Walters, adido militar dos Estados Unidos no Brasil. Que, inclusive, ele basicamente era o chefe dos militares brasileiros que serviram na Força Expedicionária Brasileira, da FEB. A gente comenta isso na sexta parte. E depois ele veio para o Brasil. Então, desde 45, ele conhecia diversas figuras. Ficou claro ali na parte 6, do Castelo Branco, ao Costa e Silva, ao Monteiro, ao General Muricy, entre outros. Falava português fluentemente e era amigo pessoal dos generais brasileiros como Castelo Branco. Qual o seu papel? Conectar Washington à turminha revolucionária democrática. No dia 31 de março de 64, tropas brasileiras iniciaram, o golpe. Nos bastidores, Walters garante a Washington que os militares brasileiros estão prontos. O Pentágono ativa o plano secreto, a Operação Brother Sun. O plano da Operação Brother Sun. Enviar o porta-aviões USS Forrestal, 6 destroyers, 4 petroleiros, aviões com munição, gás lacrimogêneo e combustível. Tudo para garantir apoio logístico aos golpistas, caso houvesse resistência. Caso durasse mais do que 48 horas, o conflito. E ele coloca ali cenas do filme do Jango, que está disponível para o pessoal assistir. Enquanto isso, Walters se move com precisão cirúrgica. Ele negocia pessoalmente com o general Amari Crewell, comandante do 2º Exército, mantém contato com a Embaixada Americana e informa diretamente o Lincoln Gordon. Ele é o elo entre a CIA, Pentágono e os generais brasileiros. E será que isso é verdade mesmo? O Eric tá falando com base no que a gente vai acreditar, sabe porque o Eric fez um thread no Twitter, eu tô trazendo em vídeo? Não pode ser assim. E aí que ele traz o documento que tinha ficado lá em aberto, pra gente voltar a falar de algum dia sobre esse documento. Durante décadas, a operação foi negada, mas em 2000, documentos da CIA e do Departamento de Estado foram desclassificados. Eles comprovam o plano, o envolvimento de Walters e o apoio direto dos Estados Unidos ao golpe de 64. Então, em 2000, a grande virada de chave é que fica claro o papel do Vernon Walters. Fica claro, provado documentalmente. A operação, 12 anos depois, em 76, já se sabia. Inclusive, a gente fala sobre o que a Globo fez quando se revelou alguns documentos. Mas o que esse documento dos anos 2000 dizia? Que esse documento dos anos 2000 não. Esse documento desclassificado, na verdade, em 99, 1999. O que esse documento dizia? Pois bem, vamos a ele. Você vê que é o mesmo documento, né? Tá vendo ali? Tá cá. Tá ali, bonitinho. CIA, né? Sanitizer, tipo assim, né? Limpamos, sabe? Limpamos é o quê? Deu aqui a censuradazinha, tanto que você vê que tá umas coisas que você não vai conseguir ler, você não vai conseguir saber o que é na íntegra, mas mesmo com algumas áreas censuradas, para estar limpo, disponível para o público, tem muita coisa interessante. Mas vamos lá. Aqui, primeiro parágrafo, em inglês, uma versão traduzida. Em 30 de março de 1964, alguém, cujo nome está censurado, como você vê aqui,
fez as seguintes declarações significativas em Belo Horizonte. Está do lado do Magalhães Pinto, amigo da Globo, Banco Nacional. Uma revolução das forças anti-Goulart com certeza começará esta semana. Sim, ele falou dia 30, ia começar 20 e poucas horas depois. Provavelmente nos próximos dias. Negociações de última hora estão em andamento envolvendo os estados sob controle de governadores democráticos. Olha os governadores democráticos! Eles estão aqui. E tem uma coincidência, gente, com esse negócio de governador democrático. A gente vai chegar lá já já. Ah, no vídeo de hoje vai falar do primo do Alckmin, viu? Temos que falar do primo do Alckmin no vídeo de hoje, estão lembrando agora. Enfim, né? Os estados dos governadores democráticos, São Paulo, Minas, definitivamente chegaram a um acordo. Aí tem um trecho censurado, né? São Paulo seguiria Minas se a revolução começasse em Minas. A revolução começou ou não em Minas? De onde é que sai Olímpio Mourão, filho? Olímpio Mourão, filho ou Olímpio Mourão Dutra? Olímpio Mourão, né? Ele sai de Minas, né? Curioso, né? Curioso. Mourão, filho. Olímpio Mourão, filho ou Olímpio Mourão Dutra? Olímpio Mourão, né? Ele sai de Minas, né? Curioso, né? Curioso. Estavam por dentro. Aí depois, continua lá o documento. Após o início da Revolução, tropas de São Paulo e Minas marcharão em direção ao Rio de Janeiro para se unir às tropas que as apoiam lá. Não se prevê nenhum problema em Minas Gerais. Alguns elementos militares estão suspeitos serão detidos. O coro, deve ser coronel, né? Afrânio Aguiar, comandante da base aérea de Belo Horizonte, tem direções a favor de Goulart. A base aérea de Belo Horizonte tem pouco a oferecer em termos de resistência e será tomada por revolucionários sem derramamento de sangue. Problemas são previstos em São Paulo. No entanto, e certos estabelecimentos militares terão que ser atacados rapidamente, pois são conhecidos por serem leais ao presidente Goulart. Aí depois continua, né? A parte dele está toda censurada. A revolução não será resolvida rapidamente, será sangrenta. Os combatentes no norte podem continuar por um longo tempo. A posição da Marinha é incerta e poderia acrisar as dificuldades das forças anti-Goulart. A Força Aérea está tão dividida que não será um problema nos estágios iniciais. Eventualmente, ela deverá auxiliar as forças anti-Goulart. Aí você tem esse outro documento. Esse daqui foi liberado pelo governo Trump. Então você vê aqui, né? 2024. E aqui embaixo, ó, 2025 release, né? Aqui já é da era Trump. Goulart está engajado em esforços condenados para desacreditar o legislativo, 2. Obter apoio do exército, 3. Fazer um apelo demagógico ao povo brasileiro como único líder que pode servir aos seus interesses. A CIA realiza ações secretas no movimento trabalhista e acredita que o controle comunista pode ser enfraquecido. Em grupos estudantis, diversas operações da CIA estão em andamento e há recursos disponíveis, por exemplo, no Comitê Executivo da Federação dos Estudantes da UNE, né? No entanto, não há nenhuma operação política de larga escala da CIA no Brasil atualmente. Então, ali. Operação mesmo não tinha naquele momento, 64, né? Esse documento originalmente, desculpa, outubro de 63. Operação mesmo não tinha. O que ia se desdobrar depois. Aí, o Eric coloca aqui, né, em 98, Vernon Walter disse: se o Brasil tivesse sido perdido, não seria outra Cuba, seria uma outra China. Ele se orgulha do que fez e viu o golpe como necessário. E aí, até o presente momento, como eu fiz desde a parte 1 até agora, o meu ponto aqui não é falar foi justo, não foi justo, né? Tinha que derrubar mesmo, tinha que dar golpe no golpe. Fica a critério de cada um. O que não dá pra gente negar é que os eventos que aconteceram no Brasil e que os eventos que seguem acontecendo no Brasil, rapaz, eles seguem, né? Você observa esses eventos, você segue notando a atuação de forças internacionais. O ministro Luiz Roberto Barroso acaba, né? Ele falou para uns 3 vezes, nos ajudem. Pois bem, quando a Operação Brother Sun foi revelada, a gente já mostra isso mesmo assim desde o início, quem revelou, se comentou sobre ela, né, nos jornais, e o pessoal no primeiro momento se virou pro Lincoln Gordon, que era o embaixador e já era altamente suspeito de ter aprontado alguma coisa. Aí aqui só pra mostrar para vocês a atuação de algumas pessoas, a desfaçatez, não para falar, o Lincoln Gordon é ruim, o Lincoln Gordon é bom, mas para você olhar para isso daqui e olhar para 2022. Quem será o Lincoln Gordon de 2022? Que no primeiro momento não fala nada, no segundo momento assume, né, que atuou para salvar a democracia do Brasil contra Bolsonaro, e na terceira e última parte, talvez ele até assuma, né, que trocou os pés pelas mãos. Mas enfim, Gordon nega apoio à queda de Jango. Olha a data, 30 de dezembro de 76. Não foi nada disso, não. O embaixador norte-americano no Brasil, Lincoln Gordon, afirmou ontem ao Washington Post que os Estados Unidos não desempenharam papel algum na derrubada de Jango. Não fiz nada. Não fiz nada, não fiz porcaria nenhuma. Washington Post. Aí, passa-se um mês, dá um mês completo? Na verdade, dá 23 dias. Em janeiro, mês seguinte, janeiro de 77, por que mentir sobre 64? 23 dias depois ele assume que ele mentiu. E pra você ver, né, a matéria ali do Diário do Paraná, cita a fala dele para o Washington Post, e a revista Manchete bota o microfone na boca dele e fala assim, ó,
Como se explica a contradição entre as declarações feitas a uma revista brasileira em 71 e suas declarações atuais aos jornais The Washington Post e The New York Times? Na primeira, o senhor só admite que pudesse haver plano para a evacuação de americanos residentes no Brasil. Nos dois últimos, o senhor afirma que havia um plano, né, eventual em apoio à hipótese de um conflito civil. Por que essa mudança? Aí, não, eu não mudei minha posição. O que eu neguei ainda nego, porque a minha negativa era verdade. Nós não sabíamos dos detalhes, dos planos para a ação militar ou política dos governadores democráticos. Mas é claro que estávamos perfeitamente informados de que a conspiração estava em andamento. Um grupo existente pensava que não havia mais possibilidade de continuar e que o Jango tinha que ser deposto. Ele sabia de tudo, rapaz. É verdade que em Washington, por volta do dia 18 de março, um civil brasileiro veio pleitear, junto a funcionários americanos, um abastecimento de combustível de emergência. Um brasileiro veio pleitear, veio pedir pra gente, me ajude. É um padrão, é um padrão, um padrão. Aí, o mesmo Lincoln Gordon, já bem mais velhinho, em 2001, 5 de maio de 2001, ex-embaixador revê o golpe de 64. Lincoln Gordon diz que faria duas coisas diferentes se pudesse voltar no tempo e ao cargo. Em 62, não teria sugerido à CIA financiar campanhas de deputados brasileiros simpáticos aos Estados Unidos. Isso daqui é o quê? São em valores convertidos e acrescidos aí de inflação, correção monetária. O Lincoln Gordon, na entrevista para o G1, que aparece no início da série de dossiês, ele calcula que nos anos 2000, que quando ele deu a entrevista para o G1, era algo em torno de 100 milhões de reais, que enfiou via IBAD, né, lá o Ivan Haslocher, em 600 deputados estaduais, 250 deputados federais, 8 governadores e 2 senadores. E, em 64, não teria apoiado entusiasticamente o golpe, né, de tão cedo, apenas 2 dias depois de sua deflagração, sem a confirmação de que Jango havia deixado o país e, portanto, o cargo. Mas peraí, cara, tu aqui, tu tá assumindo que tu apoiou aqui, né? Tu falou que não, tu não fez nada, tu não sabia de nada. Não sabia de nada, não fez nada. A gente só tava aqui ouvindo. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí, só pra trazer as coisas pros dias atuais, você vê aqui, né? Investigação aponta que PCC atuou para interferir nas eleições e investiu mais de 8 bilhões em candidaturas. Esse negócio de enfiar dinheiro em eleição não é novidade. Mas eu acho que tá piorando. Acho que tá piorando, né? Acho que tá piorando. O Carlos Bolsonaro diz: esse verdadeiro golpe, encarado diante de todos os deuses, escancarado diante de todos os deuses da democracia, não arranca um mísero pio. Quando muito, partem pra cima de quem ousa perceber, mas relaxa. Deve ser só mais uma daquelas coincidências diárias que a democracia relativa adora. E aí a gente fez essa primeira parte com o final da thread do Eric. A Operação Broderson foi só a ponta do iceberg. Ela mostrou como os Estados Unidos interferiram diretamente na democracia brasileira. A história pode se repetir? A interferência do governo Biden nas eleições brasileiras de 2022 gerou diversas matérias e manchetes na imprensa nacional e internacional, destacando a atuação dos Estados Unidos nos bastidores do processo eleitoral. Curioso, não? E aí, Eric, teu tweet, não sei se você vai estar vendo esse vídeo, mas teu tweet envelheceu bem, Eric? Porque teu tweet foi no dia 5, foi antes das falas do nosso grande ministro Luiz Roberto Barroso, que falou que pediu pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. Até pro Departamento de Estado. Tem um apoio à democracia brasileira? Tem um apoio à democracia brasileira? Será que aconteceu em 2022 contra Bolsonaro pode ser uma espécie de operação Broderson 2.0? É só um questionamento, né? Fica cada vez assim mais conturbado alguns eventos. E eu faço a minha opinião de que analisa as redes sociais. Não é minha própria opinião. Mas eu começo a notar cada vez mais pessoas falando que, na verdade, Bolsonaro foi alvo de um golpe de Estado. E as pessoas até se baseiam no que aconteceu no passado no Brasil. Você fala, pô, mas peraí, se com o Jango foi golpe de Estado, por que Bolsonaro também não foi alvo de golpe de Estado?